Em instantes, mais um episódio do Cast, que tem apoio de Elite Pro, força e condicionamento, levantamento de peso olímpico, treino funcional e cross-training. Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, o museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. Vinícola Aurora, toda hora é hora de Aurora. Esperança Caminhões, referência na compra e venda de caminhões seminovos. Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Cast. Nós chegamos ao primeiro programa de 2024. E por ser início de ano, eu quero presentear você que nos acompanhou em todo o ano de 2023 com um episódio abençoado, um episódio iluminado, um episódio direcionado ao início deste novo ano. Mas antes de mais nada, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do Cast no YouTube e no Spotify e também seguir o Instagram do Cast. É dessa forma que você vai nos acompanhar e vai estar atualizado em todo este ano de todo novo conteúdo que nós disponibilizarmos. E o meu convidado tem tudo a ver com os requisitos que eu falei anteriormente. Ele é o pastor Luiz Cordasso. Pastor, que prazer recebê-lo aqui neste episódio, aqui no Cast. É uma alegria muito grande para mim e tenho certeza para quem vai assistir esse episódio em tê-lo aqui conosco. Que bom. O que eu vou dizer, Aceitei o convite com muito amor e carinho, sei quem você é, estou à disposição, à vontade, me pergunto o que achar de perguntar e de alguma maneira que eu venha contribuir para abençoar alguém, fortalecer a fé, enfim, dar uma direção, trazer uma resposta e em tudo Deus seja glorificado. Amém, amém. Eu vejo no Senhor e vejo esse seu propósito, né, de vida, eu diria, de buscar mais pessoas para Deus, né, de atrair as pessoas para Deus, de fazer Sim. elas conhecerem Deus através de Jesus Cristo, né? Sim. E isso é algo fantástico, assim, né? E a primeira pergunta que eu queria lhe fazer, e claro que não quero aqui que a gente faça pergunta e resposta, nós vamos ter um bate-papo, né? Ok. Mas é entender como tudo isso começou, ou melhor, pastor, como é que era a sua vida antes de ser batizado, antes de ter decidido dedicar a sua vida para Deus? Bom, eu creio que um jovem normal, mas com mais ou menos 21 anos de idade, eu estava um pouquinho meio forinha com as coisas, assim, descontente, bastante triste, tem uma direção mais forte, tem muito foco. Quando eu fui criado dentro da minha religião, e a minha religião era muito forte. E aí, mas a minha religião não dava aquele respaldo de um jovem de 21 anos. Eu faço parte de uma geração que houve muitas transformações. Faço parte de uma safra de turminha que viu muita coisa, né? Mas, enfim, dentro desse caminho, esteve em Bento Gonçalves um homem que se chamava Missionário Joãozinho,
E ele fazia atendimento do lado do Hotel Primavera, tinha uma salinha aí. No centro, né? Isso, no centro. Isso. E eu trabalhava como eletricista, então eu tinha condições de ter espaço para... Tinha tempo para buscar conversas fora. E como dentro de uma formação religiosa, o termo missionário me chamou muita atenção e era muito usado na minha antiga igreja. E daí ouvi que ele fazia orações e as pessoas eram abençoadas. E daí um dia, sem mais nem menos, digo, vou lá, né, com a ideia, uma certa ideia de me consultar, de receber, né, algo, mas eu não sabia que a misericórdia de Deus já estava me acompanhando. Eu fui, participei dessa entrevista, dessa conversa com este missionário e... Era um atendimento mais reservado, assim, Sim. não era um culto para... Não, era uma coisa não. mais... Se fosse, eu não iria. Tá Não. Tudo que envolvesse religião fora da minha, mas o termo missionário, a minha era normal. Certo. Se ele usasse o termo pastor, eu não iria. Então, como ele usava o termo missionário, não vi diferença nenhuma, e como era no hotel, não vi nenhum problema. Se fosse para ir numa igreja, eu não iria, porque a minha formação era: eu nasci aqui, vou morrer aqui, meu pai nasceu aqui, minha mãe nasceu, meu avô, papapá. Mas, enfim, lá fui eu e falei alguma coisa. Eu me lembro muito bem que um missionário fez um gesto para mim ficar do lado. Tinha uma mesinha e uma pequena cortina. E fez sinal para ir nessa cortina e eu já fui dobrando o joelho. Pensei que eu vou entrar num confessionário aqui agora, né? E cheguei lá e disse: não precisa dobrar o joelho, só vou fazer uma oração para você. E me falou alguma coisa sobre Jesus e orou por mim. Foi o que ele fez. Orou por mim e ele fazia reuniões num salão que tinha indo para São Roque nas quintas-feiras. Era num salão de baile. Só que era num dia que não tinha as reuniões de baile. Certo. E daí convidou, se quisesse fazer um propósito, usava muito a corrente das quintas-feiras. E eu digo: tudo bem. Só que um detalhe, quando eu saí daí, gente do céu, saiu como se saiu um peso da minha vida. Sabe, algo que estava pesado. Eu me senti que nem um passarinho. E daí eu não vi a hora de chegar quinta-feira para ir participar dessa reunião. E meu pai foi muito... quando ele percebeu que eu comecei a gostar, esse missionário era magrinho, não tinha nada que te atraía fisicamente, tinha um toca-disco, ele cantava umas músicas, batia palma, nem violão tinha, cadeira de palha, bem simples, eu não sei se tinha 20, 30 pessoas. Enfim, a partir daí começou a minha jornada. E comecei a corrente, não sei se eu cheguei a terminar, porque eu não vi a hora de chegar o dia da reunião para estar lá. Todas as quintas tinha reunião. Todas as quintas-feiras, meu Deus do céu. Aí eu ia para a empresa, eu assobiava as músicas, eu queria converter todo mundo. Mas aí começou o meu chamado, na verdade. E até daí teve a época da explanação sobre o batismo, porque até então eu, batizado como criança, eu era batizado, nunca me preocupei, né? Mas quando o missionário falou sobre o batismo, eu entendi que havia uma lacuna aí, havia algo que não estava bem explicado. E eu entendi perfeitamente que quando eu fui batizado, segundo a minha antiga religião, na verdade eu não fui batizado. Posso considerar como uma apresentação a Deus, porque o batismo requer você crer. E como eu acreditava, se não sabia nem que estava no mundo? E aí meu pai, já percebendo certas atitudes minhas, ele já dizia: filho, tu quer ir lá, tu vai, mas tu não te batiza. Meu pai, muito. Tudo bem. Respeitei o meu pai,
mas eu pensei, digo assim, eu sei que meu pai me ama, mas quem morreu por mim ali na cruz foi Jesus. E eu me batizei, meu pai ficou sabendo depois, eu não estava mais, Com que idade o senhor se batizou? 21 anos. Ah, logo em seguida, depois de conhecer ele ali sim. já Não sei se levou 6 meses, foi não rápido. sei se levou. Foi muito rápido. Mas assim, foi muito acelerado a minha conversão nesse sentido, porque eu desejei, eu quis, no meu batismo tinha 35 pessoas, mais ou menos, e foi no Rio das Antas, né? Foi muito legal, nunca esqueci. E estou na área, né? Senti o desejo muito forte de entreguei minha vida a Cristo mesmo. Assim, não estou servindo uma religião. Embora é necessário que a gente pertença a uma igreja, né, onde tu tem a liberdade de adorar e servir a Deus, se faz necessário, mesmo perante a lei, mas no meu coração eu estou servindo a Jesus e isso ficou muito forte dentro de mim, muito forte, porque tu sabe que a gente tem lutas na nossa caminhada, a gente tem dificuldade, a gente tem as tais variáveis, coisa que tu pensa que vai, agora aceitei Jesus, recebi Jesus, agora vai dar tudo certo. Mas normalmente pensa assim, né? Mas aí vem as variáveis que não é bem assim, mas como eu amei ter Jesus no coração. Eu amei. E a minha vida foi focada em Deus de coração. Então as lutas elas vêm, mas quando você está entregue, sabe, tu te lembra de que o que tu fez foi verdade. Então, Deus sempre me guardou nas lutas, nas provações, nas variáveis e me deu força. E até mesmo quando eu passei por câncer, onde com 30 anos, me deram 30 dias de vida, eu tive linfoma, naquela época não tinha cura. E, enfim, comecei o tratamento e a minha esposa me acompanhou, a pastora Marli. O senhor conheceu a pastora Marli no ministério já? No ministério. Até interessante, eu tinha uma moto azul cintilante, e eu me achava naquela moto, né? Um capacete. Já batizado, Já batizado. Mas daí eu já era obreiro, já auxiliava na obra. E daí teve um desafio entre um pastor que veio e a pastora Marli, que era uma jovem ainda. E ele desafiou ela: se tu ganhar esse cara, vou te dar os parabéns. E a pastora era daquelas que usava aquela juba, né? Tipo Tony Tornado, aquelas coisas loucas lá. E não é que ela disse, mas quero ver. Ela aceitou o desafio. E no fim das contas, a gente começou o nosso namoro e até agora deu certo. Amém. Né? Assim será. Tem mais de 40 anos aí. Até agora deu certo e a graça, a misericórdia não falta. Mas o ponto que eu quero chegar é que daí, nesse espaço de tempo, a gente já tinha a Raquel. A Raquel devia ter uns 2, 3 anos. E eu me lembro muito bem ela fazendo curativo, porque as defesas da gente iam para muito baixo. E daí eu me lembro dela fazendo curativo ao redor do... Pastora Marli. Na minha vida. E aí, até um dia alguém disse, depois quando... um detalhe importante é que eu estava passando por aquilo e nunca pensei que ia morrer. E nunca me preocupei com isso. A minha preocupação era como é possível eu sendo um pregador de cura divina, como tu vai falar de cura divina quando você está precisando? Então essa era a minha preocupação, eu me sentia muito humilhado, né? Falar que Jesus cura e eu estava dependendo da medicina, mas nunca passou na minha cabeça que eu ia morrer. E isso eu percebi 10 anos depois. Porque o pessoal olhava para mim e já dizia, coitado, ficava transparente por causa da químio e tal, né? Mas passei esse lado, essa variável que a gente espera não passar, e alguém disse,
ele está assim, agora ele é pastor porque Deus curou ele. Eu digo, não, senhor, a minha vida já estava entregue antes disso. Se Deus queria me levar, ele podia me levar. Então, isso foi sempre forte. Não é porque Deus tinha me curado que eu estava servindo a Jesus. Não, senhor. A minha vida eu entreguei no dia que eu me batizei. E aí, as variáveis fazem parte da nossa vida. E estou na área, já passei por várias situações e Deus disse, vou te manter lá, ou porque não sou tão bom assim, ou espera mais um pouquinho ali, não é a hora. Mas, enfim, Deus tem um propósito conosco e eu estou muito feliz com Deus. Não sou digno, não mereço e nunca o merecerei, mas Jesus na minha vida prolongou os meus dias, me abençoou muito. Deixa eu lhe pedir, pastor, o senhor é pastor hoje da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Isso. A segunda igreja do Evangelho Quadrangular. Isso. O seu início já foi na Igreja do Evangelho Quadrangular ou o senhor... Sim. Desde o início, sempre Desde o início. Desde o início. E qual foi o caminho entre os primeiros meses lá onde o senhor começou a participar com o pastor Joãozinho até o senhor se tornar pastor da igreja? Quanto tempo foi isso? Mais ou menos, assim? Bom, eu acho que 2 anos que eu frequentava a igreja quadrangular, já me tornei, 2, 3 anos já me tornei obreiro. Então já era um pastor, na verdade, só que eu auxiliava. Então eu fazia o louvor, eu pregava, eu orava, mas como auxiliar? Então vinha pastor, saía pastor, e lá estava eu auxiliando a igreja, até no momento certo, a gente fazia reunião em casa de família, a gente fazia reuniões em congregações, havia muito trabalho nesse sentido, até o dia em que a gente teve oportunidade de ir para Criciúmal. Criciúmal foi justamente na época que teve aquela guerra das Malvinas. E Criciúmal, num plano direto, ficaria a 20 quilômetros da Argentina, no sentido reto. Certo. E até eu brincava, vamos abaixar, porque está passando aí uma bomba aí. Mas eu comecei naquela igreja, ela estava torta, caindo aos pedaços, era de madeira, mas eu amei aquela igreja. O senhor foi para lá com a pastora Marli? Com a pastora Marli, não tínhamos a Raquel ainda. Não. Tivemos o quê? Casamos em outubro, praticamente em março. Criciúmal. E o senhor encarou isso numa boa, assim, tenho que ir para lá, Daí o que é o termo que é designado para cuidar de uma igreja? Como é que é? Na verdade, o que aconteceu? Aquela igreja foi abandonada por um pastor. Certo. E daí surgiu a oportunidade e eu me interessei, porque eu cheguei lá, eu amei muito aquele lugar. Muito simples, mas tão simples que, meu Deus do céu. Eu sei que as crianças, veja, mesmo estando tão simples assim, as crianças, elas vinham pedir trabalho, elas não vinham pedir dinheiro. Elas vinham pedir um trabalho para poder comprar material escolar. Então, eram pessoas dedicadas, mas muito pobres mesmo. Mas eu amei aquele lugar, e daí até meu pai querendo que eu não saísse, ele diz, olha, se tu for, esquece. O pai ainda não aceitava muito. Não, porque ele queria me ver perto. Todo pai não quer. Ele nos amava muito. Sim. Então ele fez pressão para que eu não saísse. Mas, cara, o chamado aqui é muito forte. Então eu saí da empresa, usei o fundo de garantia, usei o dinheiro, usei tudo que eu tinha e apliquei na obra, e lá fomos eu e a pastora. E por incrível que pareça, meu pai que era de Chevette preto e rebaixado. Aí meu pai viu que eu estava decidido, ele mudou. Veja só, Deus tocou tanto meu pai que
nos deu por ele uma cama de casal, o colchão, a geladeira, o fogão a gás e nos acompanhou até lá. Foi até lá. Nos O senhor acompanhou tinha até que lá. idade nessa época? Daí eu devia estar com 25, 26 anos. Super jovem. Pronto. Jovem. Não dá para dizer que eu sou jovem, né? Mas Continua sendo jovem, Sim, mas já era uma decisão dessa. isso aí. De encarar. Mas isso. feliz. Tudo para Deus. Amém. Sabe? Eu ainda não entendia muito bem, né? Que para mim quase que o evangelho era um romance, né? Mas tu tá no primeiro amor, tu quer servir a Deus e era a oportunidade que eu tinha. E eu fui com muita alegria no meu coração. Chegamos lá, meu Deus, tivemos que pagar as contas da igreja, água, luz. A casa, tinha uma casa de 5x6. Do lado da igreja, atrás da igreja. Amei aquela casinha, né? E mosquito para mais de metro. Entrava frio que a gente... conseguimos um tonel e o tonel a gente aquecia para aguentar o frio. Aham. E aí teve a situação dos mosquitos. Muito mosquito. Daí tivemos que comprar um mosquiteiro. E só que quando um mosquito entrava no mosquiteiro, até tu não matar, ou era ele ou era tu não dormia. E tinha que matar o mosquito. Só que daí a gente levantava, nessa hora de matar os mosquitos, a gente começou a fazer oração. Então, graças aos mosquitos, a gente fazia oração na madrugada. Começamos ali. E depois tem mais coisas interessantes, mas... Isso da oração da madrugada, e eu sou testemunha, é algo que o senhor traz até hoje, né? Sim. A igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Bento, no Glória, todos os dias, durante a semana, tem oração na madrugada, 5 às 6, né? E o senhor, sempre que possível, está lá. Quase sempre. Sempre. A não ser que algum motivo... Sim, só algum motivo. E deixa eu acrescentar alguma coisa. Dizer assim que eu estou na melhor igreja do mundo porque é a minha. Eu preciso fazer propaganda da minha igreja. É verdade. E daí você me pergunta, por que a tua igreja é a melhor igreja do mundo? Porque você está nela. Amém. É isso aí. Muito bom. Sobrou. Muito bom. Deixa eu lhe pedir, pastor, até para as pessoas que estão assistindo. Evangelho Quadrangular, igreja. O que significa? Por que essa designação? E da onde vem? É uma igreja com origem no Brasil, fora do Brasil? Quem iniciou? Isso. O senhor... Então, de uma forma sucinta, rápida, okay. Ela começou nos Estados Unidos por uma mulher, fundada por uma mulher, a Aimee Semple McPherson, por 1922. É recente, não é tão Não. Só que ela tinha esta mulher, ela tinha um dom de cura extraordinário, porque eu tive a oportunidade de ir onde ela nasceu, na cidade em que ela nasceu, e na cidade em que ela nasceu tem uma placa de bronze dada pelas autoridades daquele país, como uma mulher de cura que existiu na época. E até ela foi uma das homenageadas das 100 personagens de um tempo em tempo. Ela foi uma das 100 personagens nos Estados Unidos para ser. Então, Evangelho Quadrangular. Então, esta mulher, ela sentia no seu coração, sabe, aquele fogo, aquela chama de servir a Deus. E aí ela começou com o objetivo não de formar igreja, mas ela tinha um dom de evangelizar, era o tipo de mulher bem aberta. Por exemplo, ela é numa cidade, ela é com uma tenda de lona, e lá ela reunia as multidões, pregava, fazia as orações, e havia muita cura que os próprios médicos mandavam os seus pacientes terminais para ir lá. Então, só que ela era o tipo de mulher que, por exemplo, nos Estados Unidos se concentram muito em luta de boxe, fazem aquele ringue, né? Então existia muito aquela época, e ela chegava lá no dia anterior, pedia licença, gente, amanhã aqui nesse lugar nós vamos ter uma concentração de fé, convido todo mundo para estar aqui. Ela é bem desinibida.
Então, e eu sei que numa dessas reuniões, ela estava numa tenda, quase 8.000 pessoas. Como o objetivo dela não era fundar a igreja, então ela pregava, anunciava, orava e mandava que as pessoas fossem para as igrejas evangélicas tradicionais que existiam na época. Né? Só que depois Deus foi bem claro e disse para ela, numa dessas reuniões, na tenda de lona, Deus disse para ela claramente sobre a igreja do Evangelho Quadrangular. Deus deu um nome e usou a passagem de Ezequiel, onde mostrava o Evangelho sobre 4 aspectos, né? Rostos, onde aparecia o rosto de homem, o rosto de leão, o rosto do boi e o rosto da águia. E simbolizando cada um deles é Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e voltará. Então, quadrangular, porque nós apresentamos Cristo nas 4 mensagens, ponto de vista, as 4 mensagens, né, como aquele Cristo que salva, aquele Cristo que nos batiza, nos dá poder, aquele Cristo que tem condição de curar e aquele Cristo que vai voltar. Então são 4 mensagens, 4 pontos de vista, 4 evangelhos, né, mas bem podia ser Igreja do Evangelho Angular, Igreja do Evangelho Biangular. Isso aí não tem importância, mas quadrangular exatamente isso, porque apresenta Cristo dessas 4 maneiras de enxergar, de visualizar. Certo. O senhor falou, né, anteriormente de que o seu processo de conversão foi muito rápido, né? Foi. De aceitação. Opa! E como explicar ou como entender para aquela pessoa que por inúmeras vezes foi convidada ou alguém chegou na casa dela apresentando Jesus, que aquela pessoa talvez demore 2, 3, 10, 15 anos para aceitar Jesus. Tem como explicar isso, o teu entendimento, se é a hora, se não é a hora, se tinha que levar esse tempo? O senhor chega a pensar nisso às vezes? Por que aquela pessoa demorou tanto tempo para aceitar Jesus? Sim. Teve que sofrer muitas coisas, teve que... Então, a gente tenta buscar uma resposta. A resposta correta quem vai nos dar é Deus, mas não é pecado a gente imaginar certas respostas. Certo. Eu imagino que talvez não é o momento por quê? Porque você, quem sabe, não sofreu tanto para dar valor, não se sentiu tão perdido. Tu acha que tu tem uma solução em outras coisas, tu não deposita fé, tu não foi tocado o suficiente, né? O mundo apresenta muitas atrações, tu percebe, não, isso é fanático. Então, a gente não é despertado nesse lado. O mundo oferece muitos atrativos que te tira a visão de que tu é um perdido, de que tu tem uma alma, tu frequenta a tua igreja e pronto. Tu cresceu nesse ambiente, o teu pai, tua mãe, teus amigos são... E daí não passa essa ideia, a não ser que tu passe por um período negro da tua vida, de sofrimento, de dor, quando a tua igreja que tu serve não te dá o respaldo que você precisava, o teu líder não tem respostas para você. Às vezes o próprio líder dá um exemplo que não é um bom exemplo. Também. Em alguns casos. Então a gente chuta umas ideias, mas... na hora em que, como eu vou dizer, a água bate no bumbum, tu aprende a nadar, num certo sentido. Mas eu diria assim que a misericórdia foi grande. Eu acredito que todos nós temos o nosso momento, né? E feliz daquele que acha antes, feliz daquele que valoriza antes. Aí entra a parábola do semeador, né? A palavra foi semeada, mas caiu uns... à beira do caminho, isto é, entrou aqui, saiu aqui, tá nem aí, isso é comum, isso aí é coisa de religião, isso é um monte de explicação. O outro até acha interessante, mas vem a dificuldade, ele cai fora. E o outro, os compromissos da vida também te impedem, tem uma grande porcentagem de te impedir de tu seguir a fé, sabe? Acha mais importante o trabalho financeiro, conquistar os teus sonhos,
e de repente a tua vida acabou, Deus te chama e o que tu tem preparado, né? Feliz daquele que consegue administrar isso e perceber, poxa, que bom que eu tenho os meus sonhos, que bom que eu tenho compromisso, mas tudo isso é um presente de Deus, né? Não é a minha concorrência. Que bom que eu posso trabalhar, que bom que eu posso ter saúde, que bom. Tu atribui a Deus tudo isso e não acaba sendo um empecilho para você, ao contrário. Diz, Senhor, né, me usa, quero fazer a tua vontade. O Senhor me abençoou tanto, né? Daí eu cito aquela história que eu aprendi, tinha um plantador de batata, e esse plantador de batata era uma pessoa muito simples, e ele tinha umas batatas que ele plantava e dava umas miseráveis batatinhas, né? E daí se converteu, e daí continuou fazendo a sua plantação, e realmente, mesmo depois de convertido, as batatinhas davam pequenas, miseráveis, sabe? Aí o diabo se apresentou para ele e diz, olha aí, ó, tu diz que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus é próspero, que Deus é abençoado. Olha que ele te deu essas batatinhas miseráveis aí. Aí ele disse, mas quando eu te servia, o coloninho disse, quando eu te servia, nem essas batatinhas miseráveis tu me dava. E dessas batatinhas miseráveis, nem eu sou digno e Deus está me abençoando. Então a forma da visão da gente muda. Tu consegue agradecer a Deus mesmo quando dá tudo errado. Uma dificuldade, uma variável que tu venha passar na tua vida. Por exemplo, eu passei uma dificuldade. Essa dificuldade é motivo para eu dizer, Deus, mas tu não está vendo? Por que o Senhor permite passar por isso? Só que agora eu entendo, se Deus permitiu que tal dificuldade eu tenho que passar, eu percebo que Deus está me livrando de algo muito ruim ali na frente. Por exemplo, uma enfermidade que você tenha, você se obriga a ficar em casa, você se obriga a tratar, você se obriga a não viajar. E daí você faz a relação, mas se eu tivesse bem, o que ia fazer? Eu ia viajar, ia curtir, ia pegar férias, e ali tu podia sofrer um acidente. Provavelmente Deus está te guardando, te segurando em casa, para que tu não viaje, para que tu fique bem. Então é o amor de Deus, né? Até esses dias teve um irmão que disse, pastor, vai ter oração na madrugada, é feriado. Eu disse, claro que vai ter. Que bom. E disse assim, você vai? Diz ele, sim, eu vou, claro, porque eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Então, independente de feriado, sejam as madrugadas, eu nunca me preocupei se tinha gente ou não tinha, porque o meu propósito foi com Deus. Certo. E aí foi chegando pessoas com o mesmo pensamento, se alinharam, e a gente tem sempre oração na madrugada, menos no sábado e domingo, mas feriado a gente vai numa boa, sem problema, sempre nesse espírito, Senhor. E é o momento de você agradecer, de interceder, de fazer guerra espiritual. E eu diria que também isso eu fiz de coração. Não fiz para barganhar com Deus, não fiz porque eu estava passando uma dificuldade, então eu vou orar, porque tem muitos que dizem, estou passando uma dificuldade, então vou fazer um propósito com Deus. Não! É situação como Daniel. Daniel já orava antes da cova dos leões. Ele não foi orar porque tinha a cova dos leões. Ele já orava, já levava uma vidinha normal. Já era de Deus antes, meu amigo. Então é assim que funciona. Eu não posso levar uma vida, porque estou passando uma dificuldade, então vou fazer um propósito, então vou na igreja, então eu vou virar santo e não sei mais o que está errado. Isso não é a motivação certa. Uma outra coisa que a gente observa também, né? Que diferente do mundo que às vezes nos condena e por bobagem até nos traga a vida, leva a vida, morre num acidente e tal. Deus está sempre pronto a perdoar. Né? Sempre. Independente do período, da hora, do tempo, se for lá no final da vida, se a gente efetivamente... Misericordioso. Sim. Só em pensamentos que tu não abra a boca, tu não consiga abrir, mas em pensamento tu conseguir te ligar, Senhor, me perdoa, me ajuda. O que o ladrão disse lá na cruz, será que ele fez uma lista dos pecados dele? Não. O que ele disse? Te lembra, Senhor, quando entrares no teu reino. Ainda hoje tu vai estar. Não disse que ele contou uma lista de todos os pecados dele. Isso é muito forte, né, pastor? E a partir do momento que as pessoas passam a crer nisso, efetivamente, Jesus vai entrar na vida delas. Amém. Vai estar ali, né? Amém. Vai. E o que dizer, pastor, daqueles que vivem
uma vida toda dedicadas a um ministério, ou dedicados a Cristo, seguindo princípios, lendo o evangelho, orando, e num momento da vida se desviam. Como que a gente consegue, se é que tem uma explicação, né? Ou de que forma, por exemplo, vou lhe botar numa sinuca de bico aqui, né? Legal, meu amigo, hein? Não, a pessoa vai dizer assim, mas aquele irmão, vamos supor um pastor, por exemplo, de uma igreja, se desvia. E naquela igreja tem 100 fiéis, 200, 300, e o exemplo que aquele pastor ou aquela pessoa que está frequentando vai ter. Mas ele viveu a vida toda e de repente ele abandonou. Pode ser que ele volte lá na frente, né? Mas ele abandonou. Como manter os irmãos de uma igreja na fé ou manter unida essa igreja quando alguém, que não pode ser ou não pode ser alguém, sei lá, um pastor, um pregador, alguém, ou um irmão que frequenta, se desvia. Sim. E tem casos assim, né, pastor? A gente toda Sim. hora ouve aqui e ali que tem isso, né? Tu sabes que eu tocava o pau muito em pastores assim, mas depois eu me calei. Jesus disse, é inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então Jesus disse, é inevitável que aconteça isso. Bom, eu aprendi a servir um Deus de misericórdia. Mesmo que um pastor tenha dado um mau exemplo, a gente espera que não aconteça, mas acaba acontecendo. E como diz a palavra de Deus, maldito o homem que confia no homem. Então, estejamos sempre preparados. Eu diria assim que não cabe a mim julgar. Como disse antes, eu tocava o pau em pastores que aprontavam dessa forma, mas depois eu aprendi a olhar de outra forma. Eu pedi, Senhor, tem misericórdia deles, porque é fácil a gente tocar o pau, é fácil julgar, quando Jesus não julguei para ser julgados, e você nem se sente bem julgar. Eu oro para que esses pastores caiam a ficha, tenham a chance de se arrepender. Eu sei que tem pecados e pecados, como é que eu vou dizer? Só que a gente tem pecados que nos escandalizam, e outros pecados não nos escandalizam. Por exemplo, se você vai numa pizzaria e tu enche a pança de pizza, é pecado, mas não te escandaliza. Talvez agora seja mais comum, um adultério, né? Uma prostituição te escandaliza, mas os dois são pecados, certo? Sabe? Então, mas há pecados que a gente valoriza muito e prejudica muito, então, e que não deveriam acontecer, mas eu oro, eu deixei de julgar. Sim, vai ter consequências, com certeza vai ter pessoas que se desviarão, mas eu digo assim, Deus é misericordioso, então cabe a mim sempre orar, não ser o juiz, não tomar o martelo e bater o martelo, porque essa pessoa ela pode se arrepender. E um exemplo que eu te digo isso, olha o rei Manassés. Quem foi o rei Manassés? Foi um rei safado, sem vergonha, que eu não perdoaria. Fiquei bravo com Deus quando Deus perdoou ele, porque ele foi um cara que na geração dele, ele prejudicou um monte de pessoas. Ele botou praticamente o país dele à falência e afastou, imagina, jovens, crianças, pai de família, jogou nas mãos do inimigo. Então, e esse rei, cara, não é que ele veio se arrepender. Veio se arrepender, foi perdoado esse cara. Agora a minha pergunta, quantas pessoas ele não prejudicou? Então, há certas coisas que eu fujo do julgamento. Eu, por exemplo, teria terminado com o mundo várias vezes, se eu fosse Deus. Graças a Deus que eu não sou Deus. Mas eu vejo que se Deus usa de misericórdia para mim todos os dias, por que eu não devo usar de misericórdia? A oração do Pai Nosso, a oração, o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu não te perdoo, Deus também não vai me perdoar. Então, eu sei que existe tamanho de pecados, tamanho de escândalos, mas não interessa. A minha oração sempre será de interceder, de dizer, Senhor, tem misericórdia, como o Senhor está tendo de mim. Eu não sei, tal pastor, em tal situação, em tal tentação, se eu estivesse no lugar dele, será que eu aguentaria?
Então, há certas coisas que tu não sabe. É o histórico, é a bagagem, é a situação, é o tipo de tentação que o levou. Enfim, tinha uma porção de N situações. Então, resumindo, Jesus me ensina a orar. Né? Olha, Davi matou, adulterou, né? Se arrependeu e Deus o levantou. Então, quando você pensa assim, você não julga mais ninguém. Você fica no teu lugar e você sente dor no teu coração. E até de uma certa culpa que existe, por que eu não orei para esse pastor antes, para não cair? Então eu oro para os pastores que estão em evidência, tu não tem ideia do que eles passam. Nós, como uma igreja pequena, a gente não é tão visto quanto eles, mas tu imagina o assédio em todas as áreas de pessoas que são estrelas, né? E se manter na presença de Deus aí, cara, tu tem que ser muito de Deus. Então, de uma certa parcela, eu devo orar para que isso não aconteça, né? Então, em vez de ficar pegando o martelo do juiz, eu ficar na condição do Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos do Espírito Santo, eu fico, então, com a intercessão do Espírito Santo, que o Espírito Santo não nos julga. Ele intercede por nós, e é o que Deus nos ensina. Mas a gente fica triste, e com certeza todo o escândalo acaba contribuindo com o reino do inferno, mas eu não vou orar para que se manifeste, que ele tenha que pagar, que ele tenha... Não, a minha será sempre orar, Senhor, tem misericórdia, porque todo dia Deus tem misericórdia de mim. E até eu digo, até teve uma vez que a gente ficou pregando várias vezes, Senhor, nos ajuda a te envergonhar menos, porque nós também envergonhamos a Deus. Menos porque somos menos expostos, na verdade. Mas, infelizmente, a gente, volto a dizer que a gente é uma encrenquinha que Deus ama muito. É isso aí. O senhor usa bastante esse termo. É isso aí. Encrenquinha, né? É, mais ou menos. O senhor vive a igreja hoje integralmente, né? O senhor não tem trabalho secular, ou seja, não tem trabalho... O seu trabalho é a igreja hoje. Trabalhei o senhor é pastor 24 horas por dia. 43 anos. Contribuí com o meu país, agora sou aposentado. O senhor agora é eletricista. Eletricista, aposentado. Ainda faz uns Me viro. Dou menos curto, mas me viro. Tá certo, pastor. Eu sei que nós temos aqui os CDs, né? Tem um CD do senhor. Isso. Depois eu vou querer ouvir umas músicas aí. Mas eu queria lhe pedir um tema que talvez seja um dos mais polêmicos, assim, quando se fala em igrejas evangélicas, né? Normalmente o senhor já deve ter ouvido isso. Eu ouvi, outras pessoas ouviram. Vai lá na igreja, só vão te tirar o teu dinheiro, só vão querer o teu dinheiro. Sobre o dízimo. Essa é uma questão bastante polêmica, né? Talvez não para quem viva a igreja, de verdade, mas para quem está de fora e olha de fora para dentro, né? Você quer que eu fale sobre o dízimo? Quero que o senhor fale sobre o dízimo. Tá bom. Vou falar com muita alegria no meu coração. O dízimo está no Velho Testamento e eu entendo que foi a maneira que Deus usou para abençoar financeiramente os israelitas, o povo de Deus. E nós trazendo para o Novo Testamento, é o único lado financeiro, meio financeiro que Deus usa para nos abençoar, eu entendo assim. Muitos são fanáticos no sentido de, se tu não der o dízimo, tu vai para o inferno. Eu não sou obrigado a dar o dízimo, eu dou o dízimo porque tenho fé, porque eu creio. Eu tenho as minhas experiências de dizimista, não sou bobo. Eu sou um pastor que dizima desde o dia que me converti. E eu tenho as minhas experiências, digo aos meus filhos, sejam dizimistas. Eles não são obrigados a ser. E o fato de, tu não é dizimista, tu não vai para o céu. Tu não é dizimista, tu vai para o inferno. Não, eu não encaro dessa maneira. O dízimo eu encaro como um fruto do meu amor a Deus, um fruto da minha obediência a Deus. Por exemplo, Jesus, ele
E o único momento que se toca em dízimo através da boca de Jesus foi aquele momento em que Jesus diz aos fariseus, né? Tenho contra vocês que vocês simplesmente dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês esqueceram a misericórdia de Deus. Então Jesus ele diz aí, vocês deviam fazer isto é, deviam continuar dando dízimo, mas não esqueceram a misericórdia de Deus. Uma das características dos escribas e fariseus, eles eram fiéis no dízimo. Então, e Jesus tem um momento que ele nos diz assim, e se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, se no mínimo, o fariseu, no mínimo, o escriba, o judeu, ele é dizimista, pelo menos eu tenho que ser dizimista e um pouco a mais. Mas eu não sou obrigado. Não é isso que me salva, porque senão seria o sangue de Jesus e o dízimo. Certo. O sangue de Jesus, então o lado financeiro compra o céu de novo. Então não levo para esse lado. Eu levo que o dízimo é o lado financeiro, por exemplo. Eu dou 10% de tudo que eu ganho, eu coloco na oferta para Deus como dízimo. E é o que a Bíblia diz, 10%. 10% é o dinheiro caro. É caro 10%, sabe o que é? Mas eu entendo assim, eu tenho 90% abençoado por Deus. Fico com 90%, não fico com 100%, mas os 90% que eu tenho são 90% abençoado. Quer dizer que então tu dá o dízimo, tu vai começar, teu salário vai aumentar. Sim e não. Mas te garanto uma coisa, tu vai ter melhores oportunidades. Mesmo que o teu salário continue assim, tu vai fazer um negócio que vai render muito mais. Vai surgir oportunidades, situações que você vai perceber que Deus é com você, sabe? E eu, de sã consciência, jamais eu separaria 10% de oferta para Deus. Hoje eu poderia, quem sabe, motivado por uma mensagem, por isso e por aquilo, eu vou dar 10%, eu vou dar 15%, agora no mês seguinte já não, porque é dinheiro. Então, o que eu entendo, dízimo é um lugar tão seguro, o lado financeiro, porque aí eu entendo, não é só o meu coração que está convertido, o meu bolso está convertido, porque na verdade eu não vou levar nada. Eu vou deixar tudo aqui e é os outros que vão. Tudo acaba se resumindo a isso. Né? E é os outros. Então, assim, e digo mais para você, tem muitos que tocam o pau em cima do dízimo, é fanático. Sim, tem aqueles que abusam. As igrejas que abusam, que fazem acusações. Se tu não dá o dízimo, vai para o inferno e não sei mais o quê. Muita bobagem. Tem para fazer o quê? Mas eu digo uma coisa para você. Existe aquele que não dá o dízimo porque na linguagem humana, é mão de vaca, sabe? E talvez quando ele vai para o caixão seja para botar o dinheiro e ele fique fora. Então, existe uma desculpa esfarrapada, desculposa e safada, porque o cara não quer ofertar na igreja. Ele ama o dinheiro e aí está ferrado. O exemplo que eu coloco assim, o cara não quer ser dizimista. Porque a igreja primitiva não era dizimista. Não era mesmo. Agora, você vai encontrar esse pessoal ali não sendo dizimista. Eles davam 100% de tudo que eles tinham aos pés dos apóstolos e era tudo em comum. Vai tu fazer isso. Então, para dar 10%, não pode, é pecado. Posso dar 10% lá para prostituição? Posso dar 10% lá? Lá pode. Posso gastar 10% do meu dinheiro nos vícios? Isso pode. Ninguém fala mal. Posso gastar 10% em bebida, em isso, em aquilo? Cara, mas para as coisas de Deus, não. Isso não pode, é pecado, é fanatismo. Bom, então, meu ponto de vista, eu sou dizimista não porque sou obrigado. Porque, em princípio, eu acreditei, graças a Deus, eu sou tão abençoado. E um outro exemplo que eu te digo, a gente comprou uma casa na praia,
E a casa na praia. E aí teve naquela época, eu acho que uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, profecia de que vinha, ó, que nem o fim do mundo, que nem o tsunami que aconteceu, ia pegar todo o Brasil, e nem o exército estava em condições de segurar tantos mortos que haviam. E nas praias. E ela dizia, eu aconselho a vocês que não venham para as praias. E se vocês têm algum parente, manda que eles saiam de lá, porque o negócio vai estar feio. Eu digo, pá, tinha até um irmão nosso que tinha comprado recém-casa na praia, eu fiquei, digo, pai, chegou a época da gente ir para a praia, daí eu fiquei, né? Porque a mulher era uma profetisa, ela falava com, né? Quem sabe para ela recebeu, ela foi sincera com a visão que ela recebeu, só que visão recebeu de quem? Essa é a questão. Certo. E o cristão não vive por profecia, ele vive pela fé. Certo. Sabe? Então, de repente, o cara fala alguma coisa e acha que vai acontecer. Não, biblicamente eu tenho que provar os espíritos, sabe? Então, eu digo, pá, vamos para a praia. Fui. Mas fui com o coração na mão, porque na minha cabeça, vá que ela estivesse falando a verdade. Mas fomos. Gente do céu. Eu fui deitar, quase que eu não dormia, porque ficava com os ouvidinhos escutando o barulho do mar. Eu digo, passa o negócio, começar a escutar, quem sabe dá tempo de vazar. Mas, cara, não consegui dormir. E daí, qual foi, sem querer, a minha escapatória? Eu fiquei, digo, Senhor, eu comprei essa casa aqui, eu era dizimista. Eu digo, se tiver que acontecer isso aí, essa água vai passar por cima daqui, não vai tocar nada aqui. A força do dízimo. Eu acreditei. Dormi tranquilo, numa boa. E já faz 5 anos que o tal tsunami não aconteceu. Se eu fosse atrás disso. E hoje também está acontecendo muitas dessas coisas, causando um terrorismo espiritual que acho, eu tenho falado muito na igreja, que você não deve ir atrás de tudo que está acontecendo aí. Tem algumas verdades, mas não é isso tudo. O meu justo vive pela fé, não vive pelas profecias, não vive pelo que a internet, o celular vai te dizer no meio. Pode ser homem de Deus, pode ser aquilo e aquilo outro, mas diz a Bíblia para provar os espíritos, né? Então, porque senão tu perde o gozo da tua salvação, tu perde a alegria de servir a Deus, mas como é que tu vai deitar em paz, sabendo que de repente vem uma onda ali de 20 metros de altura e vai acabar com você e a tua família? O que tu faz? Então joga fora toda a tua entrega a Deus, o teu acreditar, porque ó, vamos morrer mesmo, vamos morrer acabado ali. Para, e o amor, e a fé, e a esperança em Deus, aquilo que Deus te dá todo dia. Vai acreditar. Como é que eu vou dizer? Por incrível que pareça, a nossa tendência é fazer que nem Eva. Todos os dias Deus visitava aquela turminha, aquela dupla. Mas bastou uma visita de Satanás. Então, basta um comentário do inferno e vai tirar toda a tua comunhão com Deus. Cara, como se Deus não existisse. Deus falou isso para você? Não falou. Vai atrás do outro é teu guru, é o outro que deu a vida por você. Não. Então, tem coisas que te levam para um lado muito negativo, rompe com a tua comunhão com Deus. Em vez de você ser uma pessoa feliz, você é uma pessoa que é um pitbull. Está carregando o mundo nas costas, como se Deus não te fizesse nada. Não, Senhor. Então, quantas profecias ruins estão vindo para o 2024? Não aceito nenhuma. Eu faço as minhas. Eu digo, 2024, se tiver tempestade, eu tenho Jesus no meu barco. Jesus está no meu barco. Não tenho medo. Então, a fé, se acontecer, se não acontecer, eu não estou nem aí, eu não vou mudar nada. Mas eu vou curtir Deus até o fim, porque eu tenho fé. Vou curtir essa salvação maravilhosa que Deus me deu, mesmo com variáveis. Sobes e desce, mas tem que cuidar, porque isso tira a tua paz, estraga o teu dia e rompe com a tua comunhão com Deus. Eu vou orar por quê na madrugada? Vamos acabar todo mundo no tsunami? Para quê? É verdade. Tu não vai fazer mais nada, tu não vai comprar, não vai vender, não vai... o teu sonho tem que pintar a casa. Não vou pintar a casa. Eu não vou ajeitar mais nada. Não vou fazer a barra. Fazer esse programa para quê? Mas para quê? Vou pagar aluguel. Paga aluguel, né? Paga aluguel. Eu vou pagar para quê? O cara que se estrepe. Perde seu propósito. Não. É verdade. Bem, mas está muito bom a nossa conversa aí.
Tem uma última coisa que eu quero lhe pedir, pastor, depois nós vamos ouvir um pouco. Tá vivo. Tá vivo. É o do senhor esse? Provavelmente. Estão me chamando aí. Sobre o culto às imagens ou aos ídolos, né? Sim. Que a gente ainda tem muito disso hoje, né? De tu olhar para uma imagem e dobrar o joelho perante aquela imagem ou aquela estátua. Sim. Se respeita, enfim, mas qual é a visão do cristão sobre isso? Porque está na Bíblia, né? Que Sim. nós não... E uma vez eu conversava com uma pessoa e ela, não, mas isso não está na Bíblia. Eu falei, não, abri está aqui, ó. Ah, não, mas peraí, depende da interpretação, depende da forma como lê, né? Bom, assim, não fazei para vós escultura, nem do que está acima do céu, nem embaixo da terra, para adorar. Fazer escultura você pode, que nem um busto, em homenagem a alguém. Tu não está dobrando teu joelho dentro daquele busto. Então é uma imagem feita, é um ídolo feito, mas não com o objetivo de adorar. Quando você vai e faz orações, aí você erra. Aí é idolatria. Agora, como cristão, essa é a idolatria mais mereca que tem. Porque como cristão, tudo que você coloca em primeiro lugar, você é um idólatra. Desde que você não seja de Deus. É aquela idolatria espiritual. Uhum. Se eu idolatro o meu dinheiro, se eu idolatro a minha casa, E se eu não é idolatro só a o meu imagem, filho... né? Não, Tudo, idolatria é tudo, né? deixou Deus em segundo lugar, tu é um idólatra. Porque Deus tomou aquilo tomou o lugar de Deus. Então, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu diria assim, olha um exemplo, Abraão, graças a Deus, ele não era um idólatra, porque quando Deus pediu o filho dele, ele prontamente ofereceu, e olha que prova, né? Mas, enfim, tudo que você coloca em primeiro lugar, que não é Deus, você está no caminho do idólatra, não precisa ter estátua, não. E, aliás, a estátua é a coisa mais pequena que tem, né? Então, Deus nos livrou disso, nos livrou, só que cuidado, tu tem a segunda idolatria, que essa você tem que cuidar aqui dentro do teu coração. Amém. Tá certo. Vamos tocar um pouquinho e cantar? Tocamos? Vamos lá. Para falar desses CDs aqui. É um CD que o senhor fez? Eu fiz um. Gravou um CD. Sim. Eu vou pegar o violão pro senhor. Tá bom? Vamos lá. Bom. Obrigado. Que ano o senhor gravou o CD esse? Faz algum tempo já. Eu acho... Eu não sei. 2011, talvez. Uma coisa assim. E músicas próprias. Sim. Letra sim. do senhor, música. Sim. Sim. Sim, eu era metido a cantor. Sou tocador, não sou músico. Mas, né? Meus corinhos. Eu tenho uma visita que eu faço sempre numa vovó, eu levo ceia para ela. O senhor faz esse trabalho também. Com alegria no meu coração. Amém. Bacana. Vai o violão junto. Vai o violão junto. E com alegria, daí a gente canta corinho, a vovó acompanha. Então, quando você faz de coração, cara, não tem coisa melhor no mundo. Seja o trabalho, seja qualquer coisa, você colocou o coração, glória a Deus. Amém. Bom, vamos lá, uma música. Vamos lá. Eu diria que tem várias músicas. Eu ainda tenho CDs lá em casa, se alguém desejar. E eu aconselho, tem músicas legais, só que é no CD ainda, né? Exige aquele aparelhinho ainda de nostalgia, né? Até os computadores estão vindo sem agora. Mas, como a gente tem bastante CDs, então a gente usa ainda essa velha guarda aqui. Vamos lá. Então, eu acredito que a história da minha conversão é uma que está no CD. Eu paro pra pensar
como encontrei Jesus. Entrei naquele salão e um grupo de pessoas a bater palmas. Eu nunca vi coisa igual. Alguém na frente a pregar e eu senti a tamanha paz. Era ali meu encontro com Jesus. Que saudade, que saudade. Nem todo ouro do mundo vale mais do que te ter Jesus no coração. Pode o mundo todo se acabar, mas quem em ti estiver seguro estará. Feliz, feliz aquele que anda nos teus caminhos. Feliz, feliz aquele que em ti se refugia. Tua palavra mexe o coração mais duro. Tua palavra transforma qualquer. E nunca, nunca mais voltará a ser o mesmo. Nunca, nunca mais voltará a ser o mesmo. E tem mais. Muito bom. Muito bom. Viu, ó, vocês que estão assistindo aí, eu falei que sempre tem coisa legal aqui. Sempre tem coisas do espírito, sempre tem coisas que nós podemos aprender, que nós podemos... músicas bacanas como essa para ouvir. O objetivo desse programa, pastor, é justamente esse, sabe? A gente falar da vida das pessoas e às vezes o que a gente conversa aqui possa servir de exemplo, de motivação. Sim. Para aquela pessoa que às vezes está desanimada, que acha que veio um problema, acabou tudo, não tenho segunda chance, a minha vida acabou. Então, poxa, o que o senhor trouxe aqui para nós hoje, o que o senhor falou, isso tenho certeza que serve de motivação para muitas pessoas, né? Principalmente porque, como a gente disse, Deus sempre está pronto a perdoar desde que nós queiramos, né? Sempre. Eu diria que aquele pensamento, Deus me abençoou tanto, eu tenho que agradecer tanto a Deus, porque eu não sou aquela glória. Aliás, se eu sou essa pessoa que sou hoje, é porque todo dia Deus usa da sua misericórdia para comigo. E Deus me abençoou tanto, quem sabe, com certeza não estaria vivo, né? Mas eu não sirvo a Deus por barganha. Eu costumo dizer, tu quer me ver feliz, é me ver inspirado. Que o homem sem inspiração vira uma monotonia. Mas quando você está inspirado, que Deus conserve isso na minha vida. E, aliás, aqui estão umas músicas. Foi o primeiro CD evangélico em Bento Gonçalves. Primeiro Deus me deu para mim. Precursor, foi o precursor da música evangélica em Bento. Depois outros que copiem, mas aqui, digo assim, o velhinho ainda dá pro gasto. Tá batendo os canecos, mas funciona, né? Então, foi de coração essas músicas, inspiração. Mas o mais importante de tudo é para quem estiver ouvindo, Deus não é um tapa-buraco. Deus é tudo o que você precisa. Sem Deus, você nunca será feliz. Não tem como você se realizar. Eu diria que é como o peixe, sem a água não tem como ele viver. Como os pássaros,
Sem o ar, como nós vamos respirar? E nós, como alma, sem Deus não tem como. Então, se alguém está pregando o evangelho para você, está orando para você, está convidando você para ir na igreja, esse é teu amigo. Esse é o teu amigo. Eu sei que tem igrejas boas, igrejas ruins, mas enfim, graças a Deus porque tem várias igrejas, tem muitas igrejas boas, né? Mas está te convidando para ir para a igreja, alguém que está orando por você, aliás, uma das coisas mais bacanas que tem é orar pelos outros. Então, dentro disso, você que está ouvindo esse programa, você vê que ele traz para você uma paz dentro de você, porque Deus é só o que a gente precisa, e não mais. Então, com Deus, sim, vamos seguir em frente, vamos sonhar, vamos fazer muita coisa. Não é para deixar de fazer, né? Agora tenho Deus, vou me anular, vou fazer. Não, ao contrário, você vai fazer muito mais porque você tem Deus. E a motivação, meu Deus, a motivação será Deus em sua vida, você será um melhor funcionário, será um melhor pai, uma melhor mãe, será um melhor cidadão, um melhor político. Olha aí, venha. Nessa área será uma melhor autoridade, um melhor profissional onde você estiver. Com certeza você vai ser instrumento de bênçãos, de fazer o bem, independente de você ser um pastor ou não ser pastor. Simplesmente você será um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai dar crescimento. Olha, para finalizar, não sei ainda quanto tempo vai, mas mais uma reflexão. Teve há tempos atrás uma pesquisa num outro país a respeito, fizeram em 100 anos, em torno de 100 anos, quanto, em termos dos evangélicos, os que criam em Deus e os que não criam em Deus, o que eles geraram, o que eles frutificaram. Os que não criam em Deus gerou bandido, gerou político safado, gerou condenado, gerou um monte de gente que não presta. E os que acreditavam em Deus, gente, gerou advogado, gerou médico, gerou pessoas que edificaram o seu país. Então, não é diferente para nós hoje. Então, Jesus é tudo de bom na nossa vida, na tua vida. Quanto antes você se amoldar a Ele, antes você vai ganhar a tua alegria, a tua felicidade. Você vai se tornar uma pessoa íntegra, completa. Amém. Muito bom. O senhor sabe que eu sempre termino, né, dizendo, olha, vamos terminar, então vou passar a palavra para o convidado dar a sua mensagem final. Eu nem precisei fazer isso hoje. O senhor já encerrou de uma maneira legal, mas eu quero lhe agradecer por ter estado aqui, e agradecer por enfim, pelos ensinamentos. Toda vez que eu estou na sua presença, eu aprendo algo novo, me instruo bastante, então, muito feliz, agradecido. Eu disse para vocês que o primeiro programa de 2024 ia ser abençoado, e quem ficou até o final, com certeza, sentiu isso assim como eu senti. Muito obrigado, pastor Luiz. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, e eu senti de vir aqui porque eu creio muito. Eu não creio no ano 2024, eu creio no Deus do número 2024. Amém. Não estou ligado às profecias, às desgraças que vêm, eu estou ligado no meu Deus. Amém. Sabe? Então, se eu tenho Jesus no meu barco, meu amigo, deixa com ele. Legal. Até o próximo Escuta Seu Cast.